direcionam o nosso coração a viver o evangelho da maneira correta. Se nós queremos viver o evangelho da maneira correta, nós precisamos estar com esses 4 princípios, com essas lentes de Deus em nossos olhos. Primeiro é criação. Deus nos criou. E ele nos criou de maneira majestosa, de maneira boa. Diz que quando ele termina de criar todas as coisas, ele diz que eis que tudo é muito bom. Ou seja, nós precisamos olhar para essa criação e acreditar que quando Deus nos criou, ele nos criou de maneira muito boa para o louvor da sua glória. Amém, irmãos? Outro ponto é a queda. Essa criatura criada por Deus acabou se afastando do propósito de Deus por conta do pecado. Ou seja, a relação com Deus e a criação foi rompida por conta do nosso pecado. E nós precisamos sempre também estarmos refletindo sobre isso. Por quê? Porque senão nós acabamos nos perdendo no caminho. Outro ponto, irmãos, é que depois de termos caído, houve uma redenção. E essa redenção foi o amor de Deus derramado por nós por meio do sacrifício redentor de Jesus Cristo. E esse é um ponto, irmãos, que as pessoas ainda não entendem. A redenção, ela foi completa, ela já aconteceu, mas ainda não. Porque ela se conclui na glorificação, que é esse outro ponto do mosaico da história de Deus. E tem muitas igrejas cobrando das pessoas que elas sejam crentes já glorificados, mas nós não somos. Nós ainda somos pecadores e carecemos todos os dias da graça e da misericórdia de Deus para que possamos viver exaltando e glorificando esse Deus que nos ama. Certo, irmãos? Mas esse mosaico, essa cosmovisão cristã, esses 4 pontos, eles precisam estar muito claros na nossa vida. Por quê? Porque eles norteiam a nossa vida. Fomos criados por Deus de maneira majestosa, mas caímos, o pecado nos manchou, nos maculou, como Calvino diz, nos depravou totalmente, mas o Senhor, através de um plano maravilhoso, nos redimiu e nos redimiu para a sua glória, e por isso vivemos direcionados para a glória de Deus, aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo para vivermos eternamente nos céus com um corpo glorioso, onde não iremos pecar mais. Pode passar, irmão Edgar. Irmãos, definindo os pilares, comunhão vertical e horizontal. Nós precisamos, irmãos, em primeiro lugar, nos conectar com Deus. Sem essa conexão, sem estarmos enxertados à verdadeira videira, os nossos frutos naturalmente irão ser frutos maus. Tiago diz, olha, não se exalte, não se ensoberbeça, não pense além do que as escrituras falam de você. Você sem Deus não pode produzir nada de bom. Se há algo de bom em você, é porque o Pai das luzes o alcançou e tem iluminado a sua vida para que você possa produzir algo de bom. Concordando com isso, Jesus diz em João 15, né? Eu sou a verdadeira videira e vocês só podem produzir frutos bons se estiverem conectados comigo, porque sem mim nada podeis fazer. Orar, irmãos, não é só pedir. Orar é adorar, orar é confessar, orar é ouvir, orar é interceder, orar é buscar direção. E é por isso que nós precisamos fazer como Paulo diz, orar sem cessar. Porque se nós não orarmos sem cessar, certamente nós iremos errar. E isso é natural. Quer acertar? Ore, pergunte a Deus. Busque nas Sagradas Escrituras o direcionamento correto, que certamente você vai acertar. Quem deseja servir a Deus, precisa aprender a falar com Ele. Tem um termo que o apóstolo Paulo utiliza aos irmãos de Corinto, que é, ele diz assim, nós somos cooperadores da obra de Deus. Esse termo, no grego, é sinergia.
E o que é sinergia? É se conectar a tal ponto que já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu sou conectado à verdadeira videira, eu sou parte da verdadeira videira. Eu nutro dessa videira e eu produzo frutos dessa videira. Então, nós precisamos, irmãos, estar conectados com Deus. A missão não é nossa, a missão é dele. Nós somos apenas cooperadores e quão honroso é ser cooperador da obra do glorioso Deus. E a missão, irmãos, ela precisa ser uma missão ativa, não apenas para o missionário. Ed Stetzer, o missiólogo, ele escreveu o livro Código Missional. Ele vai falar que a nossa missão não precisa ser direcionada a um campo missionário distante, mas a nossa missão ela precisa ser feita sem mudança de CEP. A nossa missão é onde nós estivermos. Onde nós estivermos, nós precisamos evangelizar, discipular, servir a comunidade, dar testemunho diário do que é ser cristão. A nossa missão é simplesmente ser discípulo do Senhor Jesus. Quando nos tornamos discípulos, naturalmente, isso flui. Discípulo ora, discípulo fala com o mestre e discípulo obedece o mestre, faz aquilo que o mestre direciona. Missão é levar pessoas a conhecerem a Cristo em todos os lugares. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu tenho experimentado a oportunidade de levar algumas pessoas a Jesus. E eu vou dizer para vocês de todo coração, depois da salvação ter me alcançado, a maior alegria do meu coração é quando eu vejo uma pessoa se rendendo aos pés de Jesus, amadurecendo e sendo enviada para servir esse Deus majestoso. Pode passar, irmão. O ciclo contínuo. Isso é natural, irmãos. Precisa ser. Isso acontecia com Jesus, quando ele estava em missão. Jesus, ele orava. Jesus, ele fazia a missão. Jesus, depois de fazer a missão, ele orava de novo e ia se fortalecendo. É como aquele rio que jorra águas vivas. Ele deságua e ele precisa ser renovado para desaguar águas novas. O mar morto, irmãos, ele não produz vida, por quê? Porque as águas dele não se renovam. As nossas águas são renovadas quando nós fazemos missão. E nós oramos para que o Senhor nos encha novamente e nós venhamos transbordar. E eu entendo assim um fluxo de transbordar como o Senhor, cheio da presença do Espírito, e ele naquele período tenebroso, que logo ele iria ali desfrutar da sua paixão, ele transborda lavando os pés dos discípulos de maneira amorosa. Nós precisamos fazer isso, transbordar e lavar os pés das pessoas com o evangelho da salvação. Grandes decisões missionárias, irmãos, nascem da oração. Irmãos, sem oração nós não conseguimos sustentar a missão. A oração, ela sustenta a missão. E a missão renova a oração. É esse ciclo inseparável que nós precisamos viver em nossas vidas. Orar pelas vidas, servir, evangelizar, discipular, amar, cuidar e continuar orando para que o Senhor produza tudo aquilo que Ele, só Ele pode fazer. Pode passar. O motor espiritual, o papel do Espírito Santo. Irmãos, desde o Antigo Testamento, e aqui eu quero falar um pouco, porque a minha monografia foi a ação do Espírito Santo no desenvolvimento de uma vida piedosa. E eu estudei a pessoa do Espírito Santo do Antigo Testamento até os dias atuais, e continuo estudando, e não paro de estudar porque é uma fonte inesgotável, a pessoa do Espírito Santo. Mas nós precisamos entender que desde o Antigo
as pessoas a cumprirem a vontade de Deus. Ele capacitava Davi a ter estratégias quando ele iria guerrear. Ele capacitava Neemias com estratégias de encontrar recursos para restaurar ali os muros de Jerusalém. Ele capacitou todos os homens. Um exemplo, ele capacitou Sansão com aquela força sobrenatural. E nós precisamos entender que hoje esse espírito que em parte era derramado de forma poderosa sobre a vida dos nossos irmãos no Antigo Testamento, hoje ele é derramado em nós de forma total. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar e nós precisamos nos fortalecer, nos preparando na pessoa do Espírito Santo. Certo, irmãos? Antes de Jesus, irmãos, é interessante isso. Antes do Senhor Jesus ser assunto aos céus, ele deu algumas orientações aos seus discípulos. Na verdade, e algumas dessas orientações foi, olha, fiquem em Jerusalém, fiquem juntinhos em comunhão, refletindo sobre tudo aquilo que eu vos enviei, fiquem em oração e aguardem ali revestimento de poder. Aqui é a minha princesinha, pessoal, minha filha, dando um tchau. Beijos, irmãos. Sim, irmãos. Jesus disse para nós ficarmos em Jerusalém. E lá nós iríamos ser revestidos de poder. Ali estavam seus discípulos e alguns irmãos. E lá nós iríamos ser revestidos de poder. Foi descido a pessoa do Espírito Santo sobre os irmãos e capacitou. Deu capacidade para que eles pudessem falar com intrepidez, com ousadia. Deu capacidade para que eles tivessem a direção correta. Deu capacidade que a minha esposa, pessoal, está saindo também. Um beijo para vocês. Deu capacidade para que eles pudessem amar. Deu capacidade para que eles pudessem interceder. Deu capacidade e poder espiritual para que eles pudessem ser usados em milagres, em sinais, em prodígios. Deu capacidade para que o poder do evangelho fosse, na verdade, para que alcançasse os corações. Deu capacidade para arar as terras do coração das pessoas e transformar os corações de pedra em corações de carne, acessíveis ao poder do evangelho. Então, assim, irmãos, sempre nós precisamos fazer como os discípulos em Atos. Em primeiro lugar, se ainda não temos essa capacitação ou não nos sentimos capazes, precisamos estar em oração e pedir ao Senhor revestimento de poder. E se de alguma forma você já foi usado por Deus e está esmorecido, enfraquecido, entristecido por conta das circunstâncias, você precisa orar de novo e pedir ao Senhor ousadia e intrepidez. Esse texto de Atos, capítulo 4, 31, vai dizer que eles oraram e, tendo orado, tremeu o lugar e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Mas o contexto desse versículo, irmãos, é extraordinário. Pedro e João, eles estavam indo orar, e lá eles oraram por um coxo. Esse homem, ele foi curado, e por esse homem ter sido curado, gerou uma sinalização no Sinédrio, e o Sinédrio começou a oprimir os irmãos. E os irmãos, naquele ambiente de opressão, naquele ambiente de perseguição, no lugar deles pedirem para que a perseguição parasse, eles pediram foi para que Deus desse a eles ousadia e intrepidez, para que eles pudessem continuar pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, o maior presente que nós podemos dar a qualquer pessoa é falar do evangelho, pois esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Esse é o poder de Deus para animar o irmão enfraquecido. Esse é o poder de Deus para estimular aquele que desistiu da missão. Esse é o poder de Deus para a salvação daquele que está perdido. Amém, irmãos? Pode passar, irmão Edgar. Mas só o Espírito Santo pode nos capacitar para que possamos viver dessa forma. Irmãos, a anatomia do discipulado saudável. O topo, irmãos, dessa anatomia é a intercessão constante. Nós precisamos clamar pelas vidas. Nós precisamos ter um discipulado orante. Nós precisamos buscar o Senhor para que venha nos direcionar, dando sabedoria, dando capacitação, porque sem Ele a missão ela não produz frutos para a glória de Deus e ela perde o sentido. Então a intercessão constante transforma, em primeiro lugar, o discípulo, depois o discipulando e transforma naturalmente ambos em verdadeiros missionários para levar esse evangelho e servir as pessoas de maneira amorosa. O meio, irmãos, dessa anatomia está a questão da formação de caráter. A formação de caráter, ela só vem por um processo de crescimento, e esse processo de crescimento é a ação do próprio Espírito Santo. Por quê? É interessante isso, irmãos. Os dons e os talentos, eles não são evidência que as pessoas são salvos em Cristo Jesus. Eles não são evidência que a pessoa é madura no Senhor. Os dons e talentos não são. Mas o fruto do Espírito, sim, evidencia que aquela pessoa, aquele cristão, aquele discípulo, é sim uma nova criatura. Porque contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito evidencia o caráter transformado, evidencia, sim, que aquela pessoa foi alcançada e está amadurecendo em Cristo Jesus. E isso, irmãos, não é uma realidade intelectual, não é uma realidade cognitiva, não é uma realidade humana. Para que isso possa acontecer em nossas vidas, isso só pode ser real se for uma ação do próprio Ruá, o sopro de vida, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E a base que sustenta tudo isso é a oração. Jesus orava antes, Jesus orava durante e Jesus orava depois de discipular. Está lá em Lucas 6,12. Nós devemos, irmãos, preparar o coração de ambos e ensinar a dependência de Deus. Um discípulo sem oração, ele não produz nada a não ser morte. Pode passar, irmão. A matriz da maturidade espiritual. Nível de devoção, ou seja, nível da oração. A fé acomodada. Orar sem se mover, irmãos, é uma ação infrutífera. Interessante que Tiago diz assim, que a nossa fé sem obras, ela é morta. Nós precisamos orar, mas nós precisamos também nos mover. Omissão. Desconectado do propósito de Deus. Quando nós nos omitimos do propósito de Deus, isso se conecta a uma fé acomodada. Ou seja, orar sem se mover, você naturalmente está sendo omisso, está desconectado do propósito de Deus. E isso, irmãos, vai gerar em você também um ativismo cansativo. Por quê? Porque você vai querer fazer as coisas com a sua própria força. E aí, naturalmente, você vai acabar se cansando. A maturidade espiritual, irmãos, nos leva a orar, a buscar em Deus o que Ele quer de nós e a partir daí, irmãos, fazermos a sua vontade.
Nós somos cooperadores do Senhor. Nós somos servos do Senhor. E nós precisamos, irmãos, desenvolver uma maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual nos levará a orar e nos levará a fazer o que realmente Deus quer. Irmãos, muitas pessoas estão servindo na igreja e fazendo coisas que não têm nada a ver com a vontade de Deus. No final de tudo, se cansam, se frustram, atrapalham o desenvolvimento da obra de Deus e acabam colocando a culpa em Deus. Por quê? Porque não buscam as orientações, as direções, a sustentação, os recursos que Deus tem para nós. Então, a maturidade espiritual nos leva a perguntar antes de fazer. E fazer perguntando. Nos leva a termos uma missão direcionada, como um míssil teleguiado. Paulo dizia que ele queria ir para algum canto, mas o Senhor o conduzia para outro lugar. Ele queria ir para um lugar, mas o Senhor o conduzia para outro lugar. Paulo diz que o Senhor coloca em nós tanto o querer como o efetuar. Então, se nós queremos ser assertivos na missão, de forma intencional, sermos cristãos, discípulos missionais, nós precisamos, irmãos, da direção do Senhor, orando e servindo, servindo e orando, e assim produzindo frutos para a glória do nosso Deus. Pode passar, irmão. Eu sei, irmãos, que existem muitas barreiras. Há um tempo atrás, é interessante isso, há um tempo atrás, eu parei para assistir um jogo, era um jogo até do Brasil, com o meu irmão mais velho. Eu amo muito, sabe? E na hora eu tive oportunidade de falar do evangelho. E eu travei, irmãos, de uma forma que eu não consegui falar. E não consegui de jeito nenhum. Depois eu chorei bastante, orei, pedindo a Deus sabedoria e força e intrepidez para ter outra oportunidade. Quando tiver outra oportunidade, eu falar. Mas quando nós nos colocamos à disposição do rei, muitas vezes nós olhamos para a nossa limitação. E é interessante que Paulo dá uma exortação a Timóteo e diz: olha, Timóteo, o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas sim de intrepidez e ousadia. Algumas barreiras se levantam. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, mas o Senhor, ele tem nos capacitado e ele nos dá força, recursos, poder. Nós estamos estudando as cartas de Pedro aqui na Iparana, e é interessante que o Senhor, Pedro diz que o Senhor já derramou sobre nós tudo necessário para vivermos uma vida piedosa. Que o Senhor já nos capacitou. Romanos 5,5 vai dizer que o Senhor já derramou do seu espírito dentro de nós, por meio do amor que foi derramado em nós. Então, irmãos, nós não podemos ter medo. O amor lança fora todo medo. Se hoje você tem medo de fracassar e não saber responder às pessoas, então você precisa orar. Você precisa voltar para Jerusalém, se revestir de poder para que você possa falar. Porque se você não está falando ainda por conta de medo, é porque você está achando que a missão é sua. Você está olhando fora daquela cosmovisão cristã. O Senhor nos criou, nós nos afastamos do Senhor. Ele nos redimiu, nos capacitou e ele virá para nos buscar e juntamente conosco um povo que ele mesmo escolheu. Se é ele quem faz tudo e ele nos dá tudo de graça e toda a capacitação do alto, então nós não precisamos ter medo. Porque a ordem do Senhor, irmãos, é que nós devemos evangelizar. E o poder do Espírito é que nos faz evangelizar de maneira assertiva. Compartilhar o evangelho já é obter êxito. Então, irmãos, fale do amor de Jesus. Eu tive a oportunidade de ter
uma favela bem conhecida aqui em Fortaleza, que se chama Oitão Preto. E eu parei no sinal, irmãos. Parei no sinal e alguns jovens pararam com um carro de som muito alto. E eu fiquei olhando para dentro do carro e eu gritei: Jesus te ama! Jesus te ama! Um jovem lá dentro desse carro gritou: Eu sei, eu tô perdido, eu sei. Ou seja, irmãos, só um Jesus te ama pode resgatar uma vida da morte e do império das trevas. Então nós precisamos falar desse amor. O Senhor já nos capacitou. O Senhor já nos deu tudo necessário. O que nós precisamos é fazer. Não tenho tempo para sair testemunhando. É outro erro. Por quê? Porque testemunho cristão não precisa ser uma agenda sua. O testemunho cristão precisa ser a sua vida. Você precisa testemunhar no seu trabalho, você precisa testemunhar em todos os lugares. E testemunhar é viver uma conduta ilibada que glorifica a Deus e quando tiver oportunidade, falar desse amor. Por quê, irmãos? Porque as pessoas estão precisando ouvir do evangelho. Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E eles precisam ouvir desse evangelho para que eles possam ser alcançados e serem salvos por meio desse evangelho que continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu sofro de evangeliofobia, medo de abordagens forçadas. Irmãos, o Espírito Santo é o ruar, é o sopro de Deus. Ele nos conduzirá a, a sermos eficazes. Eficazes. Nós recebemos, irmãos, essa dádiva de podermos levar o evangelho. Eu sei que muitas vezes é doloroso. Eu sei que é um poder gigantesco dentro desse vaso de barro. E muitas vezes sofremos, mas nós precisamos entender, irmãos, que nós somos devedores, como Paulo fala em Romanos 1,14. Nós somos devedores. Nós precisamos cuidar de vidas, nós precisamos evangelizar vidas, nós precisamos testemunhar para as vidas, e as barreiras elas são colocadas de lado quando Cristo Jesus reina em nossas vidas. Irmãos, só para falar de uma pequena experiência, eu sempre gosto de acordar muito cedo, de madrugada, ainda antes do sol raiar, para orar. E quando eu estava morando em Parana, lá próximo onde a igreja está sendo plantada, eu acordava sempre e ia lá para uma duna que tem lá próximo à minha casa. Eu ia andando, chegava lá na duna, eu orava, o sol nascia e aí eu ia para casa tomar o café da manhã e iniciar minhas atividades. E uma dessas vezes eu estava lá orando e tinha uns jovens numa parte de baixo da duna, um local assim que era como se fosse um valezinho. E eles estavam com o som muito alto e eles estavam bebendo bastante. E o som muito alto. E aí, irmãos, eu fiquei com medo de ir lá, que eles poderiam me agredir. E eles estavam sozinhos, eles estavam completamente fora do controle. E aí eu me ajoelhei e disse: Senhor, me dá capacitação do alto, Senhor, para que eu possa lá ministrar do teu amor a esses jovens. Pessoal, eu desci lá, eu pedi para eles baixarem o som, no lugar de baixar, eles desligaram o som. E eu falei do amor de Jesus. Eu falei que a água que eles estavam bebendo era uma água de morte e uma água muito limitada. Mas eu estava lá para ministrar da água da vida. E apontei assim para o mar e disse: Olha, a vida que vocês estão vivendo, ela se reduz a essas garrafinhas de bebida. Mas a vida que hoje eu vivo, ela não tem limite como esse mar. Então eu quero convidar vocês a desfrutarem da água da vida. Irmãos, esses jovens estavam lotados de bebida, eles jogaram todas as bebidas. Eles encerraram aquela bebedeira e eles foram para casa. E um deles disse que a tia dele
estava clamando por ele, porque naquele dia ele iria ser morto. Foi uma experiência muito profunda, irmãos. Só o próprio Espírito poderia me acordar, me conduzir àquele lugar e me direcionar à vida daqueles jovens, para que ali houvesse salvação, reconciliação, vida naquele ambiente de morte. Pode passar, irmão Edgar. Não tenha medo, pois o Senhor já te capacitou. O abismo, o problema e o propósito. O homem foi criado, irmãos, para ter um relacionamento com Deus. Primeira pergunta do Catecismo de Fé de Westminster é: qual é o fim supremo do homem? Ou seja, para qual propósito Deus criou o homem? Deus criou o homem, irmãos, para que nós pudéssemos ter um relacionamento profundo com ele, se alegrar na gloriosa presença dele e adorá-lo eternamente. Foi esse plano perfeito de Deus. Só que o pecado entrou, irmãos. E o pecado nos afastou de Deus. Mas as tentativas humanas, elas só levam o homem a cair no abismo. Mas o Senhor tem um propósito maravilhoso. E esse propósito se chama Jesus. E o próprio Espírito Santo revela para nós o pecado, a justiça e o juízo. O pecado, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e merecem naturalmente a condenação eterna. A justiça, que Jesus Cristo veio, levou sobre si o cálice da ira de Deus, nos resgatou e nos chamou para uma nova maneira de viver. Isso é uma mensagem tão maravilhosa, irmãos, que gera esperança, gera salvação, gera transformação e o mundo precisa disso. A nossa juventude precisa disso. Pode passar, irmão Edgar. Resumo das 4 leis espirituais. Você já ouviu falar, irmãos, das 4 leis espirituais? Se você ainda não ouviu, nós iremos refletir um pouco sobre elas. Primeiro ponto, amor de Deus. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Segundo ponto, separação. O homem é pecador e está separado de Deus, por isso não pode experimentar esse amor. Só em Deus, irmãos, só em Deus nós encontramos a fonte real do verdadeiro amor. Romanos 5,5. Deus derramou do seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos deu. A solução, o Espírito Santo. J. Packer, ele afirma que a ação do Espírito Santo é revelar Jesus Cristo. E esse Jesus, ele é a única solução para o homem perdido. Só por meio do sacrifício redentor de Jesus nós podemos nos chegar até Deus. E o convite maravilhoso é que nós precisamos receber Jesus como nosso Salvador. E Senhor, esse é o convite mais especial. Jesus diz a esse mundo caído, Jesus diz a nós quando estamos cansados e sobrecarregados. Jesus diz a todos aqueles que precisam dele: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, vai a Cristo e encontra consolo e refrigério para a vida e vida eterna. Só em Cristo, irmãos, nós podemos desfrutar dessas bênçãos. E ao desfrutarmos dessa bênção, nós também somos incomodados a fazermos parte dessa grande missão, que é resgatar vidas para o Senhor. Pode passar, irmão Edgar. Ponto de
decisão, a oração de entrega. Receber a Cristo implica em arrependimento. Não é apenas crer intelectualmente, é uma decisão baseada na fé. Irmãos, aqui na nossa igreja de Parana, muitas vidas têm se convertido. E o processo de conversão, ele tem se dado no processo de discipulado. É interessante isso. No processo de discipulado, as pessoas vão conhecendo sobre a pessoa de Cristo e a partir daí elas tomam essa decisão. E aí tomam a decisão com o discipulador leva para a igreja e eles fazem essa decisão por Cristo. É interessante, irmãos. Nós sempre estarmos convidando as pessoas a entregarem as suas vidas a Cristo. Mas elas só entregarão por meio de uma ação do Espírito Santo. E a ação do Espírito Santo se dá por meio do entendimento do Evangelho. Ele aplica esse Evangelho nos corações e a partir daí as pessoas decidem entregar suas vidas a Jesus. Após entenderem que foram redimidos, eles se rendem na presença do Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, toma essa vida que não serve para nada e transforma em uma vida para a glória do Senhor. É interessante, irmãos, essa oração. Senhor Jesus, eu preciso de ti. Senhor Jesus, eu te agradeço por ter morrido na cruz pelos meus pecados. Eu abro a porta da minha vida e te recebo como meu Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor Jesus, por perdoar os meus pecados e me dar vida eterna. Toma conta da minha vida, Senhor Jesus, e faça de mim o tipo de pessoa que desejas que eu seja. Irmãos, eu até me emociono, porque quando nós levamos as pessoas a fazerem essa oração de entrega, de decisão, a festa nos céus, a festa na terra, a graça de Deus poderosa, a virtude do alto passa por nós e alcança a vida do pecador. É extraordinário, irmãos. Nós precisamos interceder, clamar e levar pessoas a Jesus. E é interessante, irmãos, o poder dessa oração. Porque o poder dessa oração leva essa pessoa o entendimento que ela faz parte do reino de Deus, leva a igreja a entender que aquele é um bebê na fé e precisa de cuidados, leva o reino de Deus a se alegrar e acampar os seus anjos de forma poderosa para cuidar daquela vida e também leva uma informação a Satanás e seus anjos que aquela vida pertence ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que criou os céus e a terra. Então nós precisamos, irmãos, conduzir as pessoas a se entregarem a Jesus. Não é uma atitude nossa, é uma atitude do Espírito. Por isso que nós precisamos estar alinhados com Ele, orando, intercedendo, clamando, para que no momento certo, na hora certa, conduzidos pelo Espírito Santo, nós venhamos a alcançar vidas para a glória de Deus. Passar. O seu campo missionário, irmãos. O seu campo missionário, como eu afirmei há um pouco atrás, ou seja, a missão não é sobre a igreja enviar. A missão é sobre a igreja ser enviada em todos os lugares. Irmãos, a missão deve ser no cotidiano. Em primeiro lugar, na sua casa. Esses dias eu me alegrei muito e fiquei muito alegre porque a minha esposa olhou para mim e disse assim: meu amor, filho, eu sou tão feliz pela sua vida. Eu entendo que você entendeu o evangelho, filho. Você tenta ser muito parecido com Jesus. E, irmãos, eu me emocionei tanto com essa fala da minha esposa. E eu já ouvi dos meus sobrinhos, da minha sobrinha, da minha família, que Deus tem me transformado num homem melhor. E eu louvo a Deus por isso. E nós precisamos, irmãos,
testemunhar na nossa família. Porque se nós só testemunharmos na igreja, nos cultos, só testemunharmos em lugares religiosos, a nossa fé ela é depravada. Nós abandonamos a fé. Ela é carnal, ela é depravada, ela é humana, ela é natural. Mas se nós damos testemunho dentro do nosso lar, isso é sinal que nós estamos nos tornando pessoas melhores. Cultos. Nós precisamos ser uma igreja acolhedora. Precisamos ser uma igreja acolhedora que ama as vidas, que cuida das vidas, que intercede pelas vidas que ainda não vieram, que ama essas pessoas, que dobra os joelhos por ela, porque se não fizermos isso, irmãos, as pessoas vão vir, vão passar pelas nossas igrejas e vão sair. Porque as pessoas estão precisando do evangelho sério, do evangelho simples, que acolhia, que amava, que protegia, que servia e que anunciava o evangelho verdadeiro. Só dessa forma nossas igrejas irão se desenvolver. Nós precisamos, irmãos, ir nesses ambientes acadêmicos e falar, porque esses ambientes são ambientes de formação de pensamento. E quando o cérebro está em formação, ele precisa, irmãos, do evangelho. Para quê? Para que ele se fortaleça espiritualmente, tenha uma base sólida para a sua vivência. O sábio disse que nós devemos ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Nas escolas, ensinar os jovens o caminho que eles devem andar nas faculdades, porque fazendo assim, eles sempre saberão o caminho que devem percorrer. Nós devemos, irmãos, cair na graça do povo. Irmãos, nessa obra, nós afetamos o nosso vizinho, na obra que nós estamos construindo aqui, né, na igreja, e afetamos a casa dele. Irmãos, quando a obra concluir, nós iremos comprar um presente maravilhoso para ele. Nós iremos perguntar se ele está precisando de algum reparo. E nós iremos pedir desculpa, perdão e dizer que amamos a vida dele. Porque, irmãos, a nossa igreja precisa se relacionar com os nossos vizinhos. Sermos hospitaleiros, cuidar deles. Quero contar um pequeno testemunho para vocês, rapidinho. Chegou um jovem casal aqui, do lado, 3 casas depois da igreja. E eles fizeram um combinado. Eles disseram que só iriam sossegar quando expulsasse a nossa igreja daqui. Detalhe, irmãos. Nós começamos a nos relacionar com eles. A esposa já foi discipulada, já foi batizada e é membro da nossa igreja para a glória do Senhor. Mas eu orava, eu chorava pela vida deles, irmãos. O esposo está um pouco distante, mas em breve vem e a filhinha é membro atuante da nossa igreja. Eles tiveram nesse processo uma filhinha e essa neném já congrega conosco. Então nós precisamos, irmão. E no trabalho, irmãos, quer ser um trabalhador maravilhoso? Seja crente, seja honesto, ore no seu trabalho e fale do evangelho, que com toda certeza você vai prosperar na sua empresa. Há pouco tempo eu entrei no mercado do trabalho e lá o ramo imobiliário, então todas as festas, todas as crises, o dono da empresa me chamava para orar. E disse para as pessoas, olha, vocês têm uma liderança, vocês têm uma gestão e vocês têm um pastor. Então a nossa equipe está completa. Então nós precisamos, irmãos, no nosso trabalho, dar testemunho. Em primeiro lugar, fazer o nosso trabalho com excelência. Em segundo lugar, em primeiro lugar, na verdade, orar. Depois, fazer o nosso trabalho com o evangelho, com excelência e, quando tiver a oportunidade, falar do amor de Deus. Pode passar, irmã Edgar. Checklist para nós começarmos hoje. Nós precisamos orar, em primeiro lugar, pelas lideranças. Porque se a liderança da igreja é motivada com oração e missão, naturalmente vai acontecer. Nós precisamos interceder pelo homem e mulher da paz, como está em Lucas 10. Nós precisamos pedir por povos alcançados. Precisamos orar por todos os povos, irmão. Nós precisamos orar por oportunidade diária para testemunhar.
Nós precisamos pedir a Deus conversões. Conversões. Senhor, nos dá Iparana. Senhor, nos dá Caucaia. Senhor, nos dá Fortaleza. Senhor, nos dá o Brasil. Senhor, nos dá as nações para pregarmos o teu evangelho. Nós precisamos orar especificamente pela nossa família e amigos. E na missão, irmãos, é compartilhar intencionalmente, é servir ativamente as pessoas, é apoiar financeiramente projetos missionários, é fazer discípulos, é ser testemunha viva do caráter de Cristo. Pode passar, irmã. O cristão maduro dobra os joelhos para falar com Deus e se levanta para servir ao mundo. Irmãos, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo nos colocará de pé. É só o Senhor. Nós não temos recursos, nós não somos e nós não podemos, mas o Senhor tem todos os recursos, o Senhor é e o Senhor pode todas as coisas. E Ele nos chamou para sermos cooperadores da sua obra. Oração e missão, a mesma moeda, o mesmo chamado. O tempo é agora. Essa é a postura que nós devemos ter como discípulos do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Muito bem. Joelhos dobrados. Amém, glória a Deus. Reverendo Rui. E aí, Sim. Reverendo Rui? Sim. Para orar? Não, ainda não. Eu não entendi. Eu sei que você falou meu nome, mas eu não entendi o que você queria. E aí? Que E mensagem, hein? Que mensagem. Você já tem algumas horas na área missionária como pastor, né? O que mais chamou a tua atenção nessa apresentação do Reverendo Oster? É a capacitação que só o Espírito Santo nos dá. E quando o Espírito Santo nos dá essa capacitação, não importa as nossas limitações, não importa as nossas barreiras, não importa nada. O Espírito Santo nos capacita e nós vamos fazer a coisa acontecer para a glória de Deus. Então, vendo o testemunho de vida do Osterne e ouvindo a ele nessa palestra e sabendo da sua experiência, eu só posso glorificar a Deus, porque é isso mesmo. Nós temos as nossas limitações, aliás, as nossas limitações são totais, né? Sem Jesus nós não podemos fazer nada, mas eu gosto muito de uma frase que meu pai falava para a gente quando a gente era bem pequeno, eu talvez ainda usava fralda. Sem mim nada podeis fazer, é verdade. E aí ele dizia assim, mas por outro lado, em Deus faremos proezas. Amém. Bom, rapidamente eu quero também dar um breve testemunho. Eu, uma vez, cheguei e participei de um programa, quando eu dava aulas no Senai, um programa internacional, e me puseram o nome, porque na época eu corria trechos curtos de 5 quilômetros e tal. E puseram para um trabalho em equipe. Ia durar 100 dias, e o objetivo era saber quem que corria mais, andava mais, pedalava mais. Foi uma coisa bacana, tudo feito pela internet. Quando terminou, eu falei, eu vou agora fazer uma coisa de 100 dias proclamando o evangelho. E comecei, né? 10 dias, era uma coisa isolada, o primeiro ponto, né? Procure fazer algo sempre acompanhado de mais um ou, de preferência, 2 irmãos, porque quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu, Jesus, estarei no meio deles. Então, não pense sozinho, procure ver uma pessoa que, por exemplo, imagina eu acompanhado do Reverendo Osterno e do Reverendo Rui, eu viro um varão valioso, né? Também, né? Diga-me com quem andas, eu te direi quantos você salvará. Então, é muito importante vocês. E nesses 100 dias, claro que o universo começa a trabalhar a favor dos seus objetivos. Então, eu não fiquei muito surpreso, porque eu já imaginava que algumas coisas iam acontecer. Com morador de rua, com pessoa normal, com pessoa
no trânsito, no restaurante, na família. E você começa a ficar ligado nisso, porque você acorda, você fala, mais um dia de evangelização. Distribuir panfletos, panfletinho, né? Na rua, colocava no limpador de para-brisa. Bom, eu não tenho nenhuma história assim fantástica, mas apenas é o seguinte: se você decidir que vai evangelizar, você vai perceber a ação do Espírito Santo. Ele vai dar as condições para você e as situações em que você pode responder. Então, decidir e começar. Por isso que eu acho importante você se unir a mais duas pessoas que têm a mesma consciência que você, que é preciso orar, falando: eu quero discipular, eu quero proclamar o evangelho, eu quero servir, enfim, eu quero frutificar. Então, Senhor, me manda as pessoas para fazer isso comigo, me ajuda a montar a minha equipe de evangelização, e você abre lá um grupinho no WhatsApp com aquelas pessoas que também têm a mesma vontade que você, né? E possam trabalhar em conjunto. Então, espero que essa apresentação tenha ajudado também vocês a ter acrescentado alguma coisa, mas tem que ser no dia a dia. Não é 100 dias. 100 dias é para você fazer um exercício. Da mesma forma que você não pode parar de se movimentar para manter a forma física. Então, você pode participar de um evento de 100 dias, de um dia, de um fim de semana. Mas se você não permanecer ativo, você não frutifica da mesma forma que deveria. Então, somos devedores. Não somos devedores a Deus, nós somos devedores aos nossos irmãos, parentes que não são salvos, a pessoas da nossa família, portanto, colegas de trabalho, aqui no condomínio. Hoje, às 18h30, nós vamos na casa de alguns vizinhos, porque eles já são pessoas maduras e têm muito mais conhecimento da Bíblia do que eu e a minha mulher. E são de outra igreja. Toda quinta-feira à noite agora a gente se encontra aqui, pegamos João e vamos lendo. De repente, fala, se tocou o coração de você, fala. Aí, como tem pessoas muito experientes, conhecedoras da palavra, não tem nenhum pastor, mas são pessoas que começaram cedo. É maravilhoso. A gente se sente mesmo crescendo espiritualmente. É uma forma que estamos... E outras pessoas, já somos em 4 casais agora. Começamos eu e minha mulher, começamos a convidar, e são 4 casais que estão fazendo parte desse grupo. A gente está vivendo, não tem nenhum plano onde nós vamos chegar. Também colocamos mensagem agora de 15 em 15 dias no elevador, com citações do Gandhi, Aristóteles, e aí colocamos citações bíblicas. São 3 citações que a gente coloca com letra grande, que estimula as pessoas a lerem. Mensagens valorizando o amor, o bem, o caráter, mensagens de Gandhi, Aristóteles e mensagens bíblicas. E dentro, em breve, nós vamos lançar um grupo de oração aqui do prédio. Nós já tivemos essa experiência quando estávamos em São Paulo e realmente foi uma experiência muito rica. Enfim, sem oração, nós não avançamos. Eu quero agradecer muito a toda a presença de vocês, em especial o reverendo Oster. Hoje à noite, hoje de manhã, quem deu essa aula foi o reverendo Juliano Sanches, coordenador nacional do Movimento de Oração. Hoje à tarde, vocês foram brindados com a participação do reverendo Oster. E à noite, para fechar com chave de ouro, o dia de hoje, nós teremos aí o senhor reverendo Rui Lobo. Amém? Então, são todos convidados e nós vamos pedir para que ele, que está aí de prontidão, faça uma oração de encerramento para nós. Amém. Pai, obrigado, Deus, pela tua presença em nossa vida. Obrigado, Deus, pela instrução, pelo ensino, pela correção do teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, porque o Senhor esteve conosco nesse momento, nesse tempo tão precioso aqui, Senhor. E obrigado, Deus, porque o Senhor usou o teu filho, nosso querido irmão e amigo Osterne, e, ó Deus, obrigado porque o Senhor tem
mudado a sua vida, tem salvo a sua vida em Jesus Cristo. E obrigado a Deus, porque o seu coração tem sido um coração submisso, receptivo ao senhorio do Senhor Jesus. Obrigado a Deus porque Ele tem ouvido a tua voz e, Senhor, que o teu Espírito continue tendo liberdade para falar ao seu coração, para ungir a sua vida e para fazer dele cada vez mais um vaso de bênçãos nas tuas mãos. Mas, Pai, não oro somente por ele, Senhor. Eu quero te pedir, ó Deus, essa bênção especial sobre cada vida que esteve conosco nessa tarde. Cada filho, cada filha do Senhor, ó Pai, que o Senhor possa tomar realmente cada um de nós e de uma maneira pessoal, individual, de maneira familiar, ó Deus, de maneira coletiva como igreja. Traz, ó Deus, o mover do teu Espírito sobre nós e que nós possamos compreender cada vez mais, Senhor. Sim, que a nossa experiência de oração deve ser uma experiência objetiva, deve ser uma experiência específica e que, ó Deus, nós possamos cada vez mais ser despertados pelo teu Espírito Santo a compreender a íntima ligação que existe entre oração e missão. Pai, que a frase quem ora evangeliza deixe de ser apenas uma frase, um chavão entre nós, mas, ó Deus, que seja a nossa experiência do dia a dia para a glória do Senhor. Assim, ó Deus, louvamos o teu nome e te agradecemos mesmo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Ótimo. Então, vamos divulgar que tem hoje à noite, né? Vamos divulgar que também amanhã, sexta-feira, nós concluímos essa semana de junho intensiva de oração, na sexta-feira amanhã, com o tema Salmos 2. Né? O professor Éder Granado Rafa, que é do Presbitério de Campinas, ele estará conosco, trabalhando, aprofundando um pouco na questão de Salmos, né? Que a gente costuma brincar que é pós-graduação em oração, né? Então, nós vamos divulgar, vamos anunciar e vamos preparar a aula. Nós ficamos à disposição, todos que estamos aqui, ficamos à disposição de vocês para tirar dúvida. E divulguem também que hoje à noite tem mais. Amém? 22 horas, nós estamos juntos aí. Um beijo no coração. Ô, Edgar, Opa! Me dá só um segundinho. Não, Aquele irmão que conversou conosco no começo, antes de começarmos a aula. Sim, é o Nelson. 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 Ok. Nelson, o telefone dele eu posso... ele está aí, o Nelson. Você até não me fornece. Viu, Nelson? Eu fiquei muito, muito impactado com a sua experiência como morador de rua, porque aqui em Brasília eu sou associado, ajudo, né, financeiramente, e sempre que possível participo lá da Missão Vida. Não sei se você conhece a Missão Vida. Bom, está sem o microfone. Já ele liga. Eu digo, pode passar o meu telefone para ele, se ele autorizar, você passa o telefone dele para mim, que eu quero um contato com ele. Oi. Pode falar, Nelson. Desculpa, agora eu consegui. Não, sim, é um prazer, viu? Eu já trabalhei em 2 momentos, né? Trabalhei um tempo com famílias carentes, que é diferente de trabalhar com morador de rua. E para mim tem sido muito abençoado isso, né? São experiências que realmente não dá para, sabe, olhar e falar, puxa vida, né? Já vivi tudo. Não, são grandes experiências. A cada momento, a cada encontro tem sido. E a gente tem o que é o Barba, Cabelo e Sorriso, né? A gente faz um trabalho que chama Barba, Cabelo e Sorriso. Quero conversar contigo depois, com mais tempo, porque agora aqui o nosso tempo já acabou, mas, você, por favor, diga assim. Compartilhando. Joia, então tá. Gente, um abraço para todos, uma tarde abençoada para todos. E com a graça de Deus, até logo mais à noite. Até mais, Deus abençoe, pessoal. Obrigado, eu te ligo. Muito bom. Reverendo Ostern, já está o telefone do Nelson, já está aí no seu WhatsApp, ok? Não foi o Ostern, não, foi o Rui que pediu. Então, eu falei Ostern?
Foi, mas eu não tenho problema, não. Eu me Mas isso senti, é da nossa intimidade. Você eu me observa senti que elogiado. os três que ficaram com a tela aberta, a Maria Jacira não tinha aberto ainda, são os dois que ficaram na sua casa, em Brasília. Pois Quer é. Eu dizer, digo, você me chamar de Osterne, eu me sinto elogiado. Eu não sei se ele vai gostar, né? muito bem, tá Edgar, certo. um abraço, meu Um irmão. abraço, querido. Até mais tarde, hein? Até mais tarde. Edgar, o link da noite vai ser o mesmo ou vai ser outro? Agora pode ser o mesmo Tá da joia. noite. Então já vou Bom, divulgar por aqui. Então tá. pode Um divulgar abraço. assim, porque precisa estar a tua igreja inteira lá hoje à E noite. tem eles que não assistem pelo jeito. Então tá, Valeu, gente. querido. Um Até mais abraço. tarde, então. Até. Um abraço. Abraço. Célia, aquele abraço, Célia Gavioli. Está com o microfone fechado. Tchau, Mirtes. Beijo no coração. Obrigado, viu? Valdinar, abração aí pro ABC. Forte firme. Obrigado aí pela presença. Vamos nós. Opa, calma aí. Muito bem. Aí, que beleza.